Olá, companheiros, todos aqui voltados para o estudo do Livro dos Espíritos, em especial os companheiros do Centro Espírita Casa do Caminho. Estamos retomando o Livro dos Espíritos no nosso estudo que fazemos de forma segmentada e dando continuidade ao capítulo 9, que trata da lei de igualdade. Nós vamos hoje falar das perguntas 817 até 822, que são aquelas que tratam da igualdade dos direitos do homem e da mulher, fazendo aqui uma pequena retrospectiva do que se refere à lei de igualdade, daquilo que já comentamos, daquilo que já foi objeto de estudos anteriores, quando nós já falamos um pouquinho da igualdade natural. Iniciamos por aí, inclusive, igualdade natural, falamos da desigualdade das aptidões, falamos da desigualdade social, falamos da desigualdade das riquezas, falamos das provas da riqueza e da miséria. E agora, como eu disse anteriormente, abordaremos das perguntas das questões 817 até 822, que trata da igualdade dos direitos do homem e da mulher. E quando nós falamos aqui da igualdade dos direitos do homem e da mulher, nós vamos fazer aqui uma pequena menção que Deus criou a todos nós espíritos simples e ignorantes, e que quando o nosso Pai Criador tratou das igualdades, ele fez com que tudo obedecesse a um princípio natural e que tudo fosse correlato naquilo que a lei de amor nos propõe. Então, quando nós falamos de amor, evidentemente que nós descartamos, em princípio e por natureza, qualquer tipo de desigualdade. Porque a lei de amor, ela trata primordialmente da igualdade, de tudo aquilo que se refere ao não contraponto, tudo aquilo que se refere a tratamentos iguais para iguais. E falarmos de homem, de mulher, falarmos de espíritos essencialmente, seria observar, em princípio, o que a lei de amor nos propõe. Então, já falando um pouco, adentrando ao tema, quando nós falamos em desigualdade dos direitos do homem e da mulher, nós vamos observar que dentro do processo do quadro das leis naturais, essa desigualdade, ela não existe. Nós estamos falando de igualdade, estamos falando de amor, nós estamos falando em princípios naturais, em princípios divinos, estamos falando de espíritos que somos nós, espíritos encarnados, e que nesse momento estamos aqui na condição de homem ou de mulher, né, com sexos diferentes, mas estamos falando do espírito que vem habitar esse corpo físico. E a partir do momento que o espírito, habitando o corpo físico, somos nós, alma, união do espírito e do corpo físico, nós temos a condição sexual diferente, essa condição de gênero, nós vamos passar a atentar em observância ao local onde nós estamos, à região onde nós estamos e, fundamentalmente, a lei dos homens, nós vamos passar a tratar com um olhar diferente aquilo que respeita a essa lei dos homens, no que se refere ao tratamento de homem e mulher, observando sempre as características da regionalização, sempre as características daquela lei que é proposta naquele local, e justamente para que tudo isso seja objeto de uma observação maior
e de uma modernização, de uma modificação naquilo que se impõe a caminho da lei natural e em conformidade com a lei natural, nós vamos vendo diferenciações. Mas no final, chegaremos naquilo que a lei de amor propõe. E o que a lei de amor propõe? Desigualdades? Não. A lei de amor propõe igualdades. Nós somos iguais. A nossa condição de espírito que nos faz encarnar, ora como homem, ora como mulher, essa condição é a mesma, porque o espírito é único. O espírito não tem sexo, mas nós temos, respeitando a nossa constituição física, pelo momento que nos encontramos, pelo lugar onde nós nos encontramos e pela condição evolutiva do nosso planeta, do nosso orbe, nós vamos ter que atentar e respeitar essa organização física. E por hora, nós ainda vamos encarnar na condição de homem, na condição de mulher. E dito isso, teremos que observar não só aquilo que a lei divina propõe, que a lei natural propõe, mas também teremos que observar essa condição regional aonde nós, espíritos encarnados, nos encontramos. Mas vejam bem, para tanto, sempre haveremos num processo de olhar profundo em relação às leis naturais, sempre haveremos de observar tudo aquilo que a proposta de amor traz para nós. Então, é fundamental que observemos que a lei de amor, ela não discrimina. A lei de amor não propicia privilégios para quem quer que seja. A lei de amor nos coloca numa condição igual para que nós possamos não só observar o que está diante de nós, mas para que a gente possa se observar também dentro desse processo evolutivo, dentro daquilo que é proposta do nosso Pai e que chega a nós através do nosso divino mestre e irmão Jesus Cristo. E nós vamos já passar para a pergunta 817. Vejam bem, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm eles mesmos, a mesma condição, os mesmos direitos? E a espiritualidade diz assim: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? O homem e a mulher não possuem igualmente a faculdade de progredir? Sim. Daí falarmos em privilégios, principalmente privilégios proporcionados por essa condição que o espírito nesse momento está ostentando em razão do sexo. Falarmos em desigualdade, em privilégio em função disso, é darmos as costas para as leis naturais, é darmos as costas para aquilo que o nosso Pai de amor propõe. E mais ainda, se não observamos com toda a atenção e cuidado tudo isso que nos é proposto, ali adiante nós poderemos encarnar numa condição diferente. E essa condição diferente vai fazer com que essa observância, ou melhor, essa inobservância de nossa parte em relação àquilo que foi proposto por igualdade, vai fazer com que a gente responda a respeito da forma como nós tratamos. Então, se nesse momento Jorge Miguel ostenta essa condição masculina, essa condição de homem, e faço valer alguns privilégios, e acredito que em função dessa minha condição de ostentar o sexo masculino nesse momento, faz com que eu sobrepuje, faz com que eu me sinta um privilegiado e, inclusive, exercite isso de uma maneira indevida, ali na frente, não tenham dúvidas que nós vamos voltar, Jorge Miguel vai voltar. E muito possivelmente, em encarnações futuras, eu voltarei na condição de mulher. Eu voltarei no sexo feminino. E aí, como é que eu tratei? Como é que eu me comportei? Como é que eu observei a lei diante
daquela condição que outrora eu possuía, essa que eu possuo nesse momento, mas vamos colocar ali na frente porque já teria encarnado numa condição diferente. Então, outrora eu possuía essa condição masculina, e o que eu fiz com essa condição masculina? O que eu levei? O que eu fiz que poderia ter feito de igual, de diferente, de desigual? Como foi o meu trato? Porque o nosso pai já nos informou o seguinte: essa condição de desigualdade não existe. E eu sou um espírito em evolução. Eu sou um espírito que nesse momento já ostento um mínimo de possibilidades de desenvolvimento da inteligência que nos foi dada. E se eu desprezo isso, se eu faço valer uma condição de força, se eu faço valer uma condição regional, ainda que por força de hábitos, ainda que por força de costumes, se eu não me proponho a fazer com que tudo seja tratado de forma igual, eu vou ter que responder por isso. Evidentemente que eu vou ter que responder por isso. E hoje nós já verificamos aí inúmeras situações que fazem com que a nossa atenção seja voltada para o desequilíbrio que ainda existe em determinados lugares, em determinadas posições e condições em que agentes do sexo masculino querem fazer valer e impor aquilo que não mais é condizente e compatível com as leis naturais. E a gente vê violência, a gente vê maus tratos, a gente vê absurdos de toda ordem sendo cometidos em nome de uma vaidade, em nome de um posicionamento que nem mais a sociedade atual, contemporânea, contempla e diz para nós que existe algum motivo ou alguma razão de ser. Em nossas consultas, em nossas pesquisas, para chegarmos ao desenvolvimento desse estudo, a gente foi buscar um companheiro que trata das questões do Livro dos Espíritos de uma forma muito didática, de uma forma não só contemplativa, mas de uma forma muito proveitosa também, que é o Miramês. Miramês é um espírito que ele comenta as questões tratadas no Livro dos Espíritos. E sobre essa questão em especial, que trata da igualdade de direitos dos homens, do homem e da mulher, o companheiro se reporta da seguinte maneira. Eu vou fazer a leitura que está diante de mim e eu vou desviar um pouco o olhar da tela justamente para que eu possa fazer essa leitura, mas a minha atenção está devidamente voltada para vocês. E o companheiro diz assim, sobre a pergunta 817, que são perante Deus a igualdade e de direitos, inclusive, entre o homem e a mulher. E o companheiro diz assim, são duas formas diferentes, mas com o mesmo objetivo de vida, exercitando-se ambas na busca da libertação espiritual. Ninguém foi criado para ser preso, mas subordinado à lei que dirige a todos, em consequências variadas do despertamento das suas faculdades espirituais, e somente juntos, em forma de família, os espíritos têm mais possibilidades, acionando mais depressa o acordar dos seus talentos. O homem se expressa no corpo físico com características diferentes da mulher. Ele busca mais as coisas da terra e sabe responder às exigências do mundo na pauta dos seus valores. E neste trabalho recolhe experiências valiosas, porque no fundo, em todas elas vibra a lei divina do amor, que veste muitas roupagens por existirem diversas modalidades de se educar. O homem, no curso das suas exigências, passa a indagar a si mesmo, usando da razão, qual é o melhor caminho a seguir, e empenhado nessa especulação, acaba encontrando as advertências como ajuda e descobrindo a verdade que o liberta. O tempo é seu amigo inseparável, que age até quando for preciso. Quando atinge sua iluminação interior,
desaparece o próprio tempo. Não se fala mais de espaço e nem mesmo de leis. A educação existe por causa da ignorância. Se esta cessar, aquela não mais será necessária. A mulher tem uma razão de ser na vida do homem, sem a qual a vida do seu companheiro se tornaria vazia e sem impulsos para a busca da verdade. Deus nunca erra nos seus objetivos. Pela sua sensibilidade, sua ação é mais direcionada ao enlevo, em rumo de complementar do homem como que uma ponte intuitiva que busca o mais além, distribuindo o que de lá recebe com os que ela vivem, que com ela convivem em família. O aprimoramento do papel de esposa e mãe é a oferta da água viva, como aqui a samaritana recebeu do Cristo à beira do poço de Jacó. Não vamos mais nos estender na leitura, porque o objetivo foi alcançado. E em seguida, nós temos imediatamente aqui Kardec perguntando a espiritualidade, com que fim, está lá na questão 819, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E olha a resposta, para lhe determinar funções especiais. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E essa vida cheia de amargor, evidentemente, se trata daquilo que o nosso momento nesse local exige. Vocês sabem que aqui a felicidade ainda não é algo que a gente possa olhar com um olhar generoso e dizer assim, eu sou feliz porque é onde eu estou, tudo é benéfico, tudo é proveitoso, tudo vem para que eu olhe, perceba, entenda e admire. Ainda não estamos nesse momento, ainda não estamos nesse local. E a Terra continua sendo aquele planeta de provas e expiações, onde o exercício de amor começa a ser entendido e praticado. Mas estamos distantes, muito distantes ainda de uma prática que seja 100%, de uma prática proveitosa e de um olhar generoso para quem quer que seja em se tratando do outro. E quando nós falamos do outro, nós estamos falando também da mulher. Estamos falando, inclusive, do próprio olhar da mulher para a mulher, porque nós estamos tão já viciosos e tomados dessa condição em que nós entendemos que a mulher, por ser mais frágil, também é mais fraca, que nós, nesse momento, acreditamos que sobre ela pode ser imposto qualquer tipo de condição menor, de condição subalterna. Mas não é assim. Não é assim. Mas o que faz com que seja dessa forma é ainda a nossa ignorância, é ainda o pouco proveito que temos e o pouco entendimento também relativamente a essa lei de amor que nós estamos tratando. E por conta disso, não só essa desigualdade entre a mulher e o homem é exercida, mas a desigualdade de uma forma geral, de homem para homem, de mulher para mulher. Nós acreditamos ainda que estamos numa condição em que nós somos melhores, em que nós merecemos um tratamento superior, em que nós nos colocamos num patamar diferenciado de outros irmãos queridos nossos, irmãos que também caminham num processo evolutivo dentro daquele caminhar progressivo, daqueles que estão naquela condição ainda de aprendizado. E é por conta disso que aqui não temos ainda esse conceito de felicidade nem sequer entendido. E ainda cometemos muitas atrocidades e ainda praticamos muitas desigualdades. Mas voltando para a nossa condição aqui, que somos convidados ao desenvolvimento, vamos lá para a pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E aí nós estamos falando daquilo que nós temos de constituição física, a fraqueza física da mulher.
não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Ou seja, aquele que é mais fraco, aquele que nesse momento ostenta uma condição de maior, de fraqueza, não depende do outro, não depende daquele que é mais forte, não depende daquele que poderia amparar, inclusive fazer com que fosse carreada a essa pessoa mais frágil, aquilo que agora está acontecendo relativamente por conta justamente dessa minha fraqueza. E olha a resposta dos Espíritos. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Ou seja, se eu tenho a falsa sensação de que a força que eu possuo nesse momento, e aí nós estamos falando dessa força masculina, né? A força física masculina, que isso me dá não só o direito, mas também uma condição de submeter ao outro a qualquer processo depreciativo, eu estou na contramão da lei de amor. E é importante que a todo momento nós possamos trazer à baila a lei de amor. Porque é exatamente essa que vai fazer com que a gente afaste, sem qualquer dúvida, sem qualquer margem de dúvida, que a gente afaste qualquer conceito de superioridade em relação àqueles que são mais fragilizados. No caso, a mulher, mas pode ser também em relação a um igual, em relação a um outro companheiro, porque ele é menor, porque ele é mais frágilzinho, porque ele é mais franzininho, porque a condição física dele sugere uma força menor, e aquele que tem uma condição totalmente diferenciada pelas suas características físicas, não é para se prevalecer disso. Ao contrário, a quem foi dada essa força física, mas a gente também pode estender isso a qualquer outro tipo de força, energeticamente falando, é exatamente para que possa auxiliar aqueles não detentores dessas especificações. Aqueles que não detêm essa força, seja em que direção essa força se mostrar, é exatamente eu que a possuo para auxiliar aquele que não a possui. E se eu penso em fazer disso mau uso, como submeter alguém a um processo de escravização, submeter alguém a um processo de subordinação, em razão daquilo que eu possuo, eu estou na contramão da lei de amor. E aí nós vamos falar em desigualdade sendo praticada em todas as direções. Aí nós vamos falar na desigualdade que deve ser abolida. Nós vamos falar na desigualdade que não deve ser observada. Na desigualdade que não tem lugar. É exatamente essa desigualdade que não se aplica. Então, por conta disso, nós devemos sempre ter um olhar generoso e apreciativo na direção da lei de amor. A lei de amor, por si só, explica muita coisa. A lei de amor, por si só, traz para nós toda uma condição de observação que vai fazer com que, através de uma extensão dos nossos raciocínios, ou, se quiserem, no exercício da nossa inteligência, a gente vai poder chegar a conclusões que são as conclusões que são aquelas que se mostram correlatas a qualquer condição relativa ao bom senso. É importante que a sociedade, de uma forma geral, ou tudo aquilo que me coloca em condição gregária e social e mostre isso, sim, são as práticas, né? São os exercícios da convivência. Mas eu, no exercício desse bom senso, por mim mesmo, posso chegar a essas conclusões. Basta uma observação isenta, basta uma observação sincera daquilo que a lei de amor
propõe a cada um de nós. Isso por si só vai fazer cessar qualquer sentimento ou qualquer entendimento obscuro. Mas vamos lá, dando continuidade aqui. A pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Ou seja, a natureza traz funções diferenciadas para o homem e para a mulher. Esse é um processo da natureza, esse é um processo em que nós estamos submetidos por força daquilo que a natureza propõe. E aí nós vamos poder até resgatar a questão da força física, né? Aquele que tem mais condição física, ele pode realizar algumas coisas que aquele que não detém não poderia realizar. Então, quando nós estamos falando aqui, a pergunta que Kardec faz para aquilo que é afeto a um ou a outro na condição da realização, a pergunta é: diante dos olhos da natureza, isso que é diferenciado por ela mesma, por ela natureza, terá importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Ou seja, a mulher dentro da sua fragilidade, dentro da sua sutileza, aquilo que é destinado a ela tem tanta importância quanto aquilo que é destinado ao homem? E a resposta é a seguinte: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Mesmo dentro das destinações que a própria natureza traz a nível de importância, quando a gente indaga, mas o homem tem uma capacidade maior, uma condição maior, a natureza dá a ele essa condição diferenciada, a mulher pode sim, nas suas práticas, ter tanta importância? Aí os espíritos respondem, sim, maior até. A importância daquilo que a mulher realiza é maior até do que aquilo que o homem realiza. E aí os espíritos vão mais além. É ela, a mulher, quem lhe dá as primeiras noções de vida. É ela, a mulher, quem dá ao homem, aos homens, as primeiras noções, as noções de vida. Por quê? Vocês sabem que a condição da maternidade só é possível dentro da nossa organização física, aqui no local onde nós nos encontramos, só é possível a mulher essa realização. E a pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha só. Para Deus, homem e mulher, igualdade absoluta. Mas, por conta disso, também a lei dos homens devem tratar igualmente homens e mulheres, as leis humanas? E a resposta: o primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereria que vos fizessem. Então, tratarmos de forma diferenciada homem e mulher perante a lei, não deveria ser assim. Ah, mas é assim porque, inclusive, existe a Lei Maria da Penha. Nesse momento, nós estamos vivenciando muito isso em razão daquilo que deixa de ser observância da nossa parte, da parte dos homens, no trato com as mulheres, principalmente no espaço doméstico e familiar. E aí precisamos ter uma lei que direcionasse, que dimensionasse esse tratamento, como tantas outras leis, né, que vêm por ordem aquilo que nós andamos malferindo. E a lei vem dar contornos. E é isso. E isso é por conta exatamente daquilo que fazemos, ainda fazemos de forma indevida. Então vocês vejam que nesse aspecto de leis naturais, leis divinas e as leis humanas, ainda precisamos de ordenamentos diferenciados, porque nós não observamos como deveríamos observar aquilo que é divino. E aí nós fazemos, principalmente, isso aí é muito regionalizado até, nós tratamos as companheiras, as esposas, as irmãs, a mulher de uma forma geral, de uma maneira subalterna, de uma maneira menor, né? E alguns lugares
Nós vemos, inclusive, mulheres que não podem expor sequer o rosto, que não podem ter os braços à mostra, que não podem ter o colo à mostra, porque aquela lei regional não permite. Algumas mulheres que, inclusive, têm que andar até 2, 3 passos atrás dos seus companheiros, dos seus maridos, porque a lei local diz que assim tem que ser. Isso ainda se verifica cada vez mais um número menor de localidades, mas ainda verificamos isso, mas já foi pior. E hoje, no avanço dos entendimentos, no avanço da modernidade, das práticas e da inteligência, no exercício maior de padrões de inteligência, nós vamos vendo que isso vai deixando de ter lugar cada vez mais. E é assim, toda vez que nós não observamos as leis naturais, nós precisamos de leis humanas que deem um contorno, uma delimitação. Mas essas leis, e vocês sabem que as leis naturais, essas são imutáveis, mas em se tratando das leis dos homens, as leis humanas, essas estão cada vez mais num processo de modificação, num processo de avanço em relação a tudo aquilo que mais é proveitoso para todos, e nós vamos vendo que por conta disso, esses lugares que tratam ainda a mulher dessa forma, estão também avançando, talvez não avançando tanto quanto gostaríamos a nível de celeridade, né? Mas também estão avançando. Nós estamos vendo que mesmo lá, mesmo diante de toda uma resistência, companheiros estão cedendo a um processo de globalização, porque de uma forma geral, como nós já dissemos, nós verificamos que esse princípio de igualdade ele já está reinando quase de uma forma absoluta. Ali na frente, nós vamos ver que num contexto maior de evolução, e aí nós já estamos falando da evolução espiritual que nos permite olhar, enxergar e perceber que tudo é bom quando é bom para todos, nós vamos ver que essas modificações alcançarão o seu objetivo. Por ora, a gente ainda vê desigualdades que não gostaríamos mais que existissem, mas a espiritualidade é muito clara quando trata nesse tópico da lei de igualdade, que entre homens e mulheres não existe qualquer senão para que colocássemos essas individualidades, no que se refere ao gênero, no que se refere ao sexo, com tratativas diferentes. Mas a espiritualidade está atenta. O nosso Pai, vocês sabem que esse Pai de amor que não dorme nunca, ele nos proporciona aquilo que é próprio ao nosso aprendizado. E é por conta disso que essa tão benéfica lei que trata da reencarnação faz com que por hora nós nos encontremos homens, por hora nos encontremos, outras horas nos encontremos mulheres, exatamente para que a gente se perceba e perceba também que a condição de inteligência, de aprendizado e de exercício do amor não está afeta nem restrita a nenhum sexo por conta de um eventual privilégio que em algum momento se acreditou que existiria. Agora, cabe a nós, a despeito de tudo isso que chega dessa forma em que a espiritualidade nos alerta, falando de direitos, falando de funções, falando do exercício de determinadas práticas, observando e respeitando, evidentemente, a nossa constituição física, observando aquilo que ainda é proposta do homem por força da sua condição física muscular, aquilo que é proposta da mulher numa condição natural, inclusive e especificamente falando da maternidade, nós temos que observar. Mas tirando aquilo que é natural, aquilo que é divino, aquilo que é proposto pelo nosso Pai, não nos cabe na condição de homens estabelecer qualquer diferenciação entre homens e mulheres. E quando nós estamos falando da lei de igualdade, nós estamos falando do tratamento igual que devemos ter em relação a todos.
Falamos hoje especificamente da mulher, mas nós estamos falando em relação a todos, independente do sexo, independente da raça, independente do credo, independente de qualquer coisa, somos iguais, somos irmãos, somos filhos de um mesmo Pai, somos irmãos em Cristo. E por conta disso, exatamente por conta disso, a lei de igualdade que afeta a lei de amor deve ser observado em tudo aquilo que o nosso Pai nos disponibiliza por conta dos nossos raciocínios, por conta dos nossos olhares e por conta, inclusive, daquilo que temos cada um dentro de nós, que é a centelha divina, que nos faz olhar, ver, crer e exercitar naquilo que o nosso Pai nos propõe, em conformidade com o que o Cristo, o nosso Cristo, o Cristo de Deus, nos propôs. Hoje nós vamos ficando por aqui. Ali na frente, em continuidade, a lei de igualdade. Nós ainda falaremos como o último tópico na igualdade perante o túmulo, para terminar esse capítulo 9, que trata da lei de igualdade. Que Jesus preencha a todos os nossos corações. Graças a Deus.